Agora eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de um orçamento. Segundo Matos, esquematicamente, a orçamentação ela engloba 3 etapas de trabalho, sendo ela os estudos das condicionantes, as composições de custos e a determinação do preço final. No estudo das condicionantes, a gente tem 3 condicionantes. A primeira seria a leitura e a interpretação do projeto e das especificações técnicas. Essa é uma etapa muito importante, porque para fazer um orçamento completo você tem que saber ler e interpretar o seu projeto para que não falte nada, e bem como também ler e interpretar o seu edital, se for o caso. E a visita técnica também, que é uma fase muito importante, porque pode ter algumas informações que não contemplam no projeto, e quando vai fazer a visita técnica no local da obra, você vai tirar algumas dúvidas e pode até encontrar alguns serviços não constantes. A segunda condicionante seria a composição do orçamento. Nessa etapa, se faz a identificação de todos os serviços, o levantamento de todos os quantitativos do projeto, fazendo uma memória de cálculo, discrimina todos os custos diretos e os custos indiretos da obra, faz cotações de preço de mercado, para o preço da obra ficar o mais real possível. Nessa parte de cotações de preço, também tem as tabelas referenciais que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o SINAP, SUDECAP, CETOP, depende da região, e também a definição dos encargos sociais e trabalhistas. E para o fechamento do orçamento, a gente faz o cálculo do BDI, que seria a bonificação de despesas indiretas, que ele é um percentual que se aplica aos custos diretos da obra para formar o preço de venda, elabora o cronograma físico e financeiro e, por fim, faz a proposta técnica e comercial. Conclusão. Com um planejamento bem estabelecido, juntamente com um bom orçamento e cronograma de obra, é possível obter sucesso na execução de um empreendimento, com um melhor direcionamento financeiro, evitando assim a paralisação da construção e ou prejuízos por falta de orçamento e planejamento inicial de obra. Aqui estão algumas referências que foi utilizada na elaboração do artigo. Por fim, é só. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Professora Ainayara, você tem algum comentário a fazer a respeito da apresentação? Já que você é uma professora, né, de engenharia de custos e orçamentos. Bem, Ana, queria só comentar, excelente a tua apresentação. Primeiro eu ia te perguntar, você usou várias referências bibliográficas do Instituto de Engenharia que você usou aí daqui de São Paulo, nas referências bibliográficas? Deixa eu só colocar aqui. O Instituto de Engenharia de Norma Técnica para Elaboração de Orçamentos da Construção Civil. Ah, sim, porque a gente tem uma norma que é a NBR 16633, e aí aquele primeiro tipo de orçamento ali que você comentou como sendo um orçamento estimativo, na norma lá na NBR 16633, a gente também chama de estudo de ordem de grandeza, né, ou de viabilidade para estabelecer o budget inicial da obra para o cliente, né, saber se vai ou não vai executar aquele empreendimento ali. E aí uma outra contribuição que eu queria fazer no artigo de vocês, que ficou excelente, é que na fase que você coloca ali o fechamento do orçamento, a gente sempre tira um relatório chamado curva ABC, onde esse relatório o orçamentista pode checar as principais etapas da obra, o peso, né, a análise de Pareto, os itens que pesam mais, para verificar se os percentuais que você está chegando nesses itens são condizentes e até para apertar mais as negociações, né, das cotações, baixar custos. Esses itens da curva A, normalmente, são os itens que o TCU, o TCE, os órgãos de controle vão nos auditar durante a obra, e o orçamentista tem que estar sempre preparado para isso, né? Ter 3 cotações, ter memória de cálculo dos quantitativos, saber de onde tirou as produtividades. Olha, eu não usei do SINAP, usei uma produtividade própria. Então, é uma ferramenta muito boa para o orçamentista fechar o orçamento e validar o orçamento, né? Certo. Joia. Professora, a gente tem algum comentário aqui, uma pergunta, Ana? É o Ricardo Alexandre Góes.
Boa noite, Ricardo. Ricardo é um que nos acompanha aí sempre no nosso webinar. A seguinte pergunta do Ricardo: como é considerado o critério de medição para elaborar orçamentos de engenharia? Ana? Ou Oi. professor? O que eu trabalho, por exemplo, a gente usa muito o caderno de encargos da SUDECAP como critério de medição. Uhum. Como é órgão público, então a gente segue o caderno de encargos da SUDECAP. Mas tem outros também. Posso complementar, Ana, a tua resposta? Pode sim. Na verdade, Ricardo, não existe o critério de medição correto. Né? Até no livro do Aldo Doria Matos, do professor Masahiko Tizaka, do Mozart Bezerra, você vai encontrar essa resposta. Na verdade, a resposta é depende. Depende de quem é o seu contratante e quem é o agente financeiro, certo? Se, por exemplo, for uma obra de incorporação, onde você tem o financiamento da Caixa Federal, você vai usar os critérios do SINAP. Né? A Ana respondeu que ela trabalha com obras públicas, ela tem que obedecer os critérios do SUDECAP, tá? Você pode ter uma obra do BID onde tem um outro critério de medição, ou eu poderia usar o critério de medição do TCPO, né? Então, para fazer o quantitativo, isso é bem importante, né? E até para quando você vai orçar numa metodologia BIM, para você levar em conta, né, os softwares de modelagem, eles descontam todos os vãos de uma parede. O critério do Synapse vai descontar vão maior que 6. O TCPO até 2 metros ele não desconta, de 2 a 4 desconta 50% do vão, acima de 4, 100% do vão. Então vai depender muito de quem é o seu contratante, de quem é o agente financeiro, se é uma obra pública, se é uma obra privada, né? Tudo isso vai influenciar. Muito bem. Professora, a gente tem mais um comentário, dois comentários, né? Um comentário e uma pergunta. Vamos à primeira pergunta. Professora Inayara, no caso é o Francisco, tá? O Francisco Everton. Ele pergunta para você e para a Ana: posso ter uma curva ABC na etapa de estimativa ou somente na parte de engenharia detalhada? Ana, você quer responder ou eu posso responder? Eu acredito que não, porque, como é somente uma estimativa, você não tem um projeto, você não faz um levantamento de todos os serviços a ser executado, por ser somente uma estimativa. É a minha opinião. Na verdade, você pode até fazer uma curva, Ana, mas vai ser uma curva ABC de serviços, porque você não tem os quantitativos, não tem as composições detalhadas. A curva ABC de insumos, Francisco, você só vai conseguir tirar uma curva ABC de insumos global se tiver a estimativa detalhada, como a Ana respondeu. E se o teu banco de dados tiver 3 grupos de insumos lá, material, mão de obra, equipamentos, você pode inclusive separar por espécie de insumos, né? Fazer uma curva ABC só de mão de obra, só de equipamentos, até para fazer um histograma da obra, saber o pico da obra, quantos homens você vai ter, combinando a curva ABC, né, com o cronograma da obra, você tem um histograma de mão de obra, até para dimensionar o canteiro no teu orçamento, a tua administração local, sabendo qual é o HH de efetivo, quantos homens você tem no pico da obra. Qual o melhor modelo de medição? Posso ler a pergunta aqui? Pode. Ana, você quer? Eu acho que a gente já Pode. respondeu, né? Antes, na verdade, não tem o melhor modelo de critério de medição, né? Depende do seu contratante ou do agente financeiro, você vai ter que obedecer esse órgão público que está, né, te contratando, ele vai ter um critério de medição, como a Ana falou que ela usa o SUDECAP, né? Vocês poderiam ter o CTOP, outros, AGTOP, CINFRA, entre outros critérios diferenciados. Muito bom. Muito obrigado, Ana, pela sua apresentação. Foi bastante esclarecedora aí, juntamente com a professora Ainara. Eu que agradeço. Antes de passar para o próximo palestrante, vamos fazer aqui um comentário aqui vamos pegar aqui o comentário do Fabrício Santos. Ele fala o seguinte: esse seminário poderia acontecer todos os meses. Conteúdo muito proveitoso e as metodologias das apresentações é clara e conseguimos absorver bem as informações dispostas. Nós vamos pensar nisso sim, viu, Fabrício? Professora, pode chamar o próximo. Certo, desculpa, eu estava colocando aqui o LinkedIn para você.
Bem, então agora a gente vai chamar o próximo artigo com o Túlio Galvão, Samuel Gomes, o Caetano Tepedino. Cronograma e engenharia, como desenvolver com o BIM. Exatamente. Desculpa, pois não, Gisele. Não, só vai ter mais uma pergunta aqui da Daniela, mas vamos deixar após a sua apresentação, tá? O próximo artigo. Pode continuar. Ok. Primeira coisa, eu vou ligar minha câmera aqui. Vamos compartilhar a tela. Vou fechar a minha aqui, tá tudo. Vamos lá. Ok, sem problema. Ok, já estão vendo tudo completinho aqui, bonitinho, ampliado? Sim. Okay, não, ainda então... não, ele tá dividido, né? Igual do Carlos, né, aquela hora. Tá dividido ainda? Tá, tenta naquela segunda opção lá em cima. E exibir configurações, vamos ver se você consegue. Sim, foi o que eu tentei fazer aqui. Peraí, a tela ainda está sendo compartilhada? Não, já tá. Então, vamos compartilhar de novo. Isso, ok. Agora sim. Não, voltou. Deixa sem ser o modo de apresentação, igual o Carlos fez. A forma que está aqui está ok? Não, ele está dividido, vai ficar um pouco reduzida aí a imagem, né? Deixa ele sem ser no modo de apresentação. Okay. Slide comum. Sem problema. Posso começar? Ainda não compartilhou, vamos ver. Pode sim. Espera aí. Já está aparecendo. A gente está vendo a sua imagem. Calma. Agora, né? Isso, pode deixar dessa forma, hein? Pode deixar dessa maneira. Ok, então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse trabalho que a gente desenvolveu. Esse artigo foi desenvolvido na parte final do curso, fez parte do trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Orçamentos da PUC Minas. Primeiramente, vou apresentar aqui, eu estou falando em nome do grupo inteiro, mas o grupo foi composto pelo Caetano Tepedino, que é engenheiro civil pela PUC, em 2015, eu, Túlio Galvão, engenheiro civil pela FUMEC, em 2017, e o Samuel Gomes, que é engenheiro civil pela Estácio de Sá, em 2019. Ok? Então, o nosso artigo chama Cronograma e Engenharia, como desenvolvê-lo de forma eficaz em um mundo BIM. Qual foi a nossa ideia para esse artigo? A gente pesquisou assim, como fazer um cronograma de excelência. E, para isso, a gente levou em consideração as recomendações da ACE, diversos trabalhos acadêmicos, e a ideia foi, então, juntar todas essas boas práticas e adaptar elas para as novas ferramentas BIM que estão surgindo, né, softwares de modelagem de informação, e eu vou falar um pouco mais sobre eles mais detalhadamente um pouco mais para frente. Ok? Então, antes de tudo, a gente tem que pensar a metodologia. Quais os passos que nós vamos tomar para elaborar esse cronograma de forma precisa e eficaz? Antes de mais nada, tem que ficar bem claro o que é o escopo do projeto. Porque se você não entender o escopo, você não vai conseguir listar todas as suas atividades. Isso vai se refletir em tudo. No seu levantamento de custos, como que vai estar definido o tempo de cada atividade. E, assim, se você consegue definir isso muito bem feito nessa etapa inicial, você antecipa possíveis problemas, interferências. Então, assim, isso é fundamental. Em seguida, uma vez que você já entendeu o escopo e as atividades que têm que ser feitas, você tem que montar a EAP, né? A estrutura analítica de projeto, que nada mais é do que uma organização hierárquica, separada em grupos, de como que as atividades vão estar relacionadas a cada processo. E, em seguida, você precisa definir qual que é a classe do cronograma, né? Quão preciso ele precisa ser. Se ele está no estudo de viabilidade, ou se já é uma coisa mais robusta, já é uma licitação, uma coisa que já vai encaminhando para um processo executivo. Em seguida, você precisa, naturalmente, levantar a estimativa de tempo de cada etapa, justamente para você conseguir organizar as atividades ao longo do tempo. E uma vez que você já tem todas as atividades e tem uma estimativa de tempo, a gente precisa organizar elas do que a gente chama da linha de tempo de Gantt, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver aí no Project, no Primavera, mas eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida, porque assim, a gente tem só 10 minutos para falar do trabalho, é muito extenso, mas assim, a gente vai disponibilizar para quem tiver interesse de ler o trabalho completo e tudo da forma que ele merece.
ok? Então, primeiro, a gente tem que definir o que é uma atividade, correto? É um esforço temporário que tem início e fim bem definidos, você consegue controlar o planejado executado e tem as etapas pré-estabelecidas, quem vai executar isso, quais são os recursos, certo? Então, uma vez que você já tem essas informações, você já consegue começar a construir a nossa EAP. Né? EAP, como eu já havia comentado, a gente está aqui num público seleto, né? Então todo mundo já sabe o que é. Assim, agora a gente tem umas definições mais específicas, né, da literatura, mas eu acho que assim, para a gente não perder tempo, vamos avançar um pouquinho aqui, porque os 10 minutos são contados. Certo? Então, para organizar o cronograma, né, como eu havia comentado, a gente levou em consideração as classificações propostas pela AACE, que divide os cronogramas em 5 classes, sendo que a classe 5 é que você tem menos informações, menos detalhes, e isso vai progressivamente até a classe 1, que é onde você tem muitas informações e já tem uma coisa mais próxima do que vai ser executado. Então, como eu havia comentado nessas classes anteriores, na classe 5, classe 4, a gente está falando ali de uma análise conceitual, do estudo de viabilidade, e o processo de elaboração nessas classes é o planejamento top-down, certo? Ele é de cima para baixo, né? Descendo a hierarquia da sua EAP, das atividades, e quando se tem um cronograma com mais riqueza de detalhes, aí a gente já começa a pensar num controle de licitação proposta, uma coisa mais realmente próxima do que realmente vai ser executado. Certo? Então, de posse de tudo isso, a gente tem que organizar, então, essas atividades na linha de tempo de Gantt. Aqui tem só uma imagem aqui, para ficar mais claro. Aqui no ponto 1, a gente tem EAP, certo? Então, você vê aqui, por exemplo, a linha azul aqui é uma categoria. Aí você tem todas as atividades associadas a ela. E aí, o que é fundamental também é você entender quais são as relações entre as atividades. Porque, vamos supor, você tem atividade lá, executar alvenaria. Mas para você executar alvenaria, você tem que ter tido a fundação anteriormente. Então, você tem que organizar, né, aquilo das atividades que são predecessoras ou não, e também quantas atividades você consegue executar ao mesmo tempo. Às vezes, você tem atividades que podem ser feitas paralelamente, mas você não tem uma equipe adequada para isso. Então, você tem que levar sempre em consideração todos esses fatores. Certo? Então, agora a gente vai sair da parte tradicional e agora a gente vai começar a incorporar elas nos modelos BIM. Ok? Não sei se todo mundo está familiarizado com o que a gente chama dos Ds da metodologia BIM, que cada um representa as possibilidades e as ferramentas que a gente pode utilizar para executá-las. Então, assim, o BIM 3D, por enquanto, ele é só uma representação de dimensões. Você não tem muitas informações sobre ele. O 4D, a gente já começa a falar em planejamento, né? Como que a gente vai organizar as atividades e o tempo. O 5D já está relacionado à orçamentação, né? O custo associado de cada fator. O BIM 6D é a parte de sustentabilidade e o 7D é a parte de facilities. Quando a gente está falando de metodologia BIM, a gente tem que entender o que é o conceito de LOD, né? Vem do inglês Level of Detail. É uma escala que vai de 100 a 500, em que 100 é o mais simples e o 500 é o mais elaborado, né? Então, o 100 você tem basicamente as dimensões ali, e cada vez mais você vai inserindo informações naquilo, né? Depois você vai falar, o material é tal, o fabricante é tal, as características são tais, e tem uma infinidade de características. Você pode falar em transmitância de calor, de vedação acústica, e inclusive colocar informações para o as-built. Igual você tem aqui o LOD 500, você já pode falar informações, foi instalado em tal, com tais características, o que pode facilitar e muito quem for mexer com qualquer problema que possa acontecer aí, qualquer patologia posterior. Então, como o nosso trabalho é focado em cronograma, a gente mexeu com softwares de 4D. O que o 4D proporciona para a gente? Ele importa
os elementos do BIM 3D, né, que geralmente os softwares mais usados atualmente são o Revit da Autodesk e também o ArchiCAD, são assim, os mais utilizados no mercado. E o que eles permitem, então, como que o 4D funciona? Você importa, então, todos os modelos 3D e você agrupa eles por atividade. Por exemplo, você puxou lá todos os elementos da fundação, as sapatas, tudo direitinho, né? A armação e tudo. Então, você pode juntar esses elementos e falar assim, ó, isso é a fundação. E aí você fala, essa fundação vai demorar tanto de tempo. E a partir disso, aqui temos um exemplo completo com a foto. Aqui é um exemplo do Navisworks, né, que é o 4D mais utilizado no mercado hoje. Então, aqui a gente tem o exemplo aqui. Nesse trecho aqui, a gente tem, então, as atividades. E aqui à direita você tem a linha de tempo de Gantt. Então, é super interessante porque você consegue ter uma visão global do projeto inteiro, desde assim, do início até o final. E é super interessante também porque você pode controlar essas escalas de tempo e fazer simulações. Você pode, por exemplo, falar assim, eu quero ver como é que essa obra vai ser de semana a semana. E aí você coloca uma escala de tempo para isso e você vê a construção sendo feita em tempo real, assim. É super interessante, é muito legal você enxergar o projeto como um todo. Então, assim, só para concluir nesses 10 minutos corridos, esse trabalho foi muito interessante, assim, eu acho que agregou muito conhecimento para a gente, e foi ótimo a gente ter concluído o curso com ele, e porque a gente pôde colocar em prática tudo que a gente aprendeu também ao longo do curso. E foi super interessante para a gente ver essas ferramentas novas que estão surgindo e como elas podem estar aliadas aí para produzir empreendimentos de sucesso de forma eficaz, assim, com as ferramentas novas e gerando assim, resultados muito bons e que está cada vez mais aprimorando, então, a forma com que a gente lida com esse trabalho. Então, aqui são as referências que a gente utilizou, né, as recomendações da ACE e diversos trabalhos acadêmicos, né, de dissertação e tudo. E, basicamente, é isso. São 10 minutos muito corridos, mas é um prazer estar aí compartilhando o que a gente produziu aí ao longo desse artigo. E obrigado por tudo aí, pela oportunidade da gente estar aí compartilhando esses conhecimentos que a gente adquiriu. Poxa, Túlio, excelente o trabalho de vocês. Foi legal que você fez o link com a recomendação prática da CE 18R. E fazendo uma analogia aqui com o trabalho da Ana de orçamentos, né, que é sempre, não dá para dissociar planejamento de orçamento, Sim, né? sim. Tem alguns softwares de BIM que a gente é obrigado a planejar antes de orçar, né, como o Vico da Trimble, né? Aí eu queria comentar, quando você falou dos loads, fazer analogia com o trabalho da Ana, né? Quando a gente está fazendo um estudo de viabilidade ou uma estimativa para ter uma ideia do budget da obra, a gente pode ter o load 100, né? Uhum. Quando a gente vai fazer um orçamento operacional, um orçamento executivo, a gente tem que ter no mínimo o load 300. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já que não Pois tem não. muitas perguntas aqui para ti. Claro. Na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão. Achei bem legal que vocês usaram o Navis, né, para fazer o planejamento da obra. É legal vocês, se você for continuar esse trabalho aí no mestrado, num doutorado, uma sugestão seria você fazer o controle, né, planejado e executado. Não sei, com alguma ferramenta aí, algum software para escanear a obra, um drone, Acho que um pode ser muito software da interessante, sim. Faro, que é legal justamente ver o que vocês fizeram lá no Navis e como que está acontecendo. Como no Project salvar a linha de base e você fazer o controle da obra, Sim. para ter o feedback do trabalho de vocês durante a execução. Acho que Essas seria... simulações são muito interessantes, assim, você São. consegue ver possível interferência e realmente organizar as coisas de uma forma muito simples, assim, e às vezes trocar uma atividade visando, assim, você pensa numa estratégia que talvez funcione melhor e simula isso, e de uma forma muito simples, né? E tudo Exatamente. associado, tudo integrado, então, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que seria uma boa sugestão para vocês continuarem o trabalho aí, porque BIM a gente tem que estar sempre estudando, né? Sempre se Sim. aperfeiçoando. Tá certo, então. Queria agradecer aí pela participação. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Josiel, me ajuda aqui.
O Ricardo aqui comentou sobre a recomendação prática da CE 27R, né, um sistema para classificação de cronogramas. Eu posso compartilhar uma tela aqui? Temos uma pergunta do Francisco. Certo. Podemos responder ela primeiro, aí a gente compartilha, professora? Pode ser. Eu quero Vamos mostrar lá. as recomendações práticas da CE, já que o Ricardo falou, é mostrar todas de cronograma. Beleza, vamos lá. O Francisco perguntou o seguinte: professor Túlio, para quem não tem familiaridade com a ferramenta, mas é do ramo de planejamento, qual versão para aprendizagem você indica? Eu sugiro usar os softwares da Autodesk no modo estudante, né? Não sei se a pessoa perguntou, tem alguma associação com alguma universidade, como o caso da PUC, por exemplo. Se você é um aluno e você tem um comprovante, tudo, você pode baixar diretamente do site do Autodesk. Eles pedem para você mandar um comprovante que você é da instituição e você tem um acesso liberado para uso estudantil. Claro que você não vai usar isso no trabalho, tudo que você pode ter, inclusive, punições assim legais. Mas então, se você é aluno e tem como comprovar isso, você tem acesso ao software de forma gratuita. E hoje tem muitos canais interessantes de informação. No próprio YouTube, por exemplo, você tem canais muito bons de BIM. Se você souber pesquisar bem nas fontes certas, mesmo você sendo iniciante, você consegue ir caminhando devagarzinho nesses vídeos mais tutoriais. Então, eu acho que para quem quer conhecer e tudo, eu sugiro, então, realmente baixar, explorar, brincar com os softwares, procurar se especializar. Até existem cursos de BIM, a própria PUC Minas tem cursos de BIM interessantes, como a professora Inayara comentou previamente. E, assim, eu acho que, se você tem interesse, esses são bons caminhos para se trilhar. Obrigado, Túlio, pelos esclarecimentos. Certo. Professor, você quer compartilhar, quer comentar? Eu queria compartilhar só porque teve uma contribuição do Ricardo Alexandre Góes sobre as recomendações práticas. Isso aqui depois eu posso até mandar para vocês, que como eu dei aula na PUC ontem, eu tenho uns slides. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Ainda Sim. não. Agora apareceu. Certo. Então, as recomendações práticas aqui para planejamento, né, que ele acabou de comentar da 27R, eu posso até mandar esse slide para vocês com todas as recomendações práticas da CE, né, o que é referente a custos, orçamento, pleitos, produtividades, cronograma, riscos e as terminologias. Aí, se vocês quiserem, eu posso mandar esse slide. Eu dei aula ontem no curso de Engenharia de Orçamentos, né? E estou com o slide na mão aqui, por isso que quando o Túlio falou e o Ricardo fez a contribuição, que ele usou a recomendação prática 18R, com a classificação das estimativas de custo e no grau de maturidade de projeto, eu já peguei aqui para passar. Se vocês quiserem, eu disponibilizo. Bom, então, vamos Professora, pode falar. Se o pessoal concordar, quero que todos abrem a tela, né, para a gente finalizar. Abre o vídeo. Vou tirar um aqui, vou estar com vocês aí no chat. Um vídeo, todo mundo mostrando o vídeo. Podemos, pessoal? Fazer uma fotinho do evento, né, já que não estamos presencial. Vamos aproveitar o momento, né? Isso aí. Todos concordarem. Pessoal, vocês estão perguntando aí no chat, vocês vão ter acesso a todos os materiais que foram apresentados, tá? Essa apresentação da professora também que ela falou ao final. Pode ter certeza que todos aí vão ter acesso. Quem mais quer entrar aí na... Deixa eu ver aqui, pessoal, porque eu tô vendo só 9 pessoas aqui, né? Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo colocar com mais pessoas. Um momento. Modo conferência. Ó, agora tem a... Vocês estão vendo aí as cadeirinhas? Eu não consegui ver todo mundo, mas a gente pode tirar uma foto aqui e fazer várias telas. Tá, professor, eu vou fazer José, você pode compartilhar sua tela, que aí vai aparecer as fotos. Eles não estão vendo não, né? Deixa eu só tirar o print aqui. Espera aí, pessoal, rapidinho. Screen, ok. Vocês estão vendo a minha tela?
Agora sim. Ah, que legal, olha só. Então, pessoal, quem quiser tirar o print aí, rapidinho, Legal. eu só... Opa, tá aparecendo. Peraí, vamos tirar mais um aí. Mais participantes. Tá, vou tirar um print aqui rapidamente. Vou colocar para vocês no chat aí. Bacana. Então tá bom. Professor, então vamos aos finalmente, né? Vamos aos finalmente. Bom, pelo tardar da hora aí, a gente não vai fazer o sorteio agora, mas nós vamos salvar o chat, né, todos os comentários, para sortear entre os participantes os 3 livros, não é isso, Josiel? E aí nós vamos dar um aviso para os ganhadores por e-mail. Não, tudo bem. Os 3 livros da Mônica Spranger, né, Estimativa de Custos de Obras Industriais, Estudos de Viabilidade e Controle de Obras Industriais. Então, nós vamos sortear e aí informamos os participantes. Nós temos pelo Simpla todos os inscritos, né, todos os participantes, e aí nós vamos fazer o sorteio. Você quer dar algum aviso sobre o certificado, Josiel? Não, só uma pergunta. Você quantos brindes? 3 brindes. Seria os 3 livros, né? Os 3 livros. Não, então tá bom. Peraí que eu tô só compartilhando aqui a foto que eu tirei. Certo. Já vai para vocês aí, tá, pessoal? Então, como eu já falei anteriormente, tá carregando aí a imagem. Então, pessoal, conforme eu já falei anteriormente, eu deixei no chat um link, né, de avaliação do evento. Nós vamos usar também este questionário aí, né, professora, para a gente fazer o nosso sorteio. Acho que fica mais fácil. Certo, pode ser por aqui também, não tem problema. Tá bem? E queremos agradecer a todos os palestrantes, professores, aos participantes, aos apresentadores de artigos, nossos alunos aí com muito orgulho, né? E todos que participaram desse seminário. Os agradecimentos. Como o Daniel estava falando, a gente pretende fazer semestralmente, mas há pedidos aí, o pessoal está pedindo para ser mensal. Vamos conversar com o Ítalo, ver se a gente consegue fazer encontros mais... não digo mensal, mas bimestral, sei lá, se nós conseguimos reduzir esse intervalo aí, que não é fácil organizar um evento desses, né, desse porte aí, mas vamos ver se a gente consegue fazer com maior periodicidade aí, gente. Muito obrigada a todos e parabéns a todos os painelistas aqui que participaram do evento. Tamete, Carlos Ananias, eu não sabia dos brindes que tem aí. Não sei se é tarde ainda, mas se você quiser, dia 17 e 18 de abril tem um treinamento de Primavera P6 pela Abraplan e pode sortear uma vaga 100% gratuita para esse pessoal todo aqui nesse treinamento. Nossa, professor, muito obrigada. Como é que Bacana. Ele vai sortear um treinamento 100%. Olha, eu não vou nem falar o preço de um treinamento do Primavera, porque eu já fiz na época que eu trabalhei na Petrobras e é um baita de um brinde. Na Abraplan hoje, a Abraplan hoje já tem o objetivo de levar conhecimento ao menor custo possível no mercado, entendeu? Então, assim, hoje pela Abraplan está saindo bem acessível, mas mesmo assim ainda é de graça, né? É um brinde tanto, então, obrigada. Eu sabia desses livros que ia sortear e vamos colaborar com o evento e pode sortear um treinamento, e aí só me passa depois o e-mail da pessoa, então, o telefone para a gente poder entrar em contato. Então, pessoal, a gente vai fazer um sorteio, tá? Internamente aqui. E a pessoa... Então, você 4 aí contemplados, né? Você aí, cada um com 3 com os livros e um com esse curso aí disponibilizado aí pelo Casa Ananias. Nós agradecemos aí imensamente aí esse brinde, essa cortesia. Então, pessoal... Josiel, está falhando o seu áudio aí. Agradeço, gostei bastante, aprecio bastante. Tá melhor agora? Tá me ouvindo? Melhorou, agora a gente está ouvindo você. Então, pessoal, agradeço aí a todos que esteve com a gente até esse momento.
Deixa eu só fazer uma propaganda aí. O Ricardo Alexandre Claro. Góes vai estar fazendo a nossa aula magna dia 29 de março, Boa. estreia do curso, né, no MBA de Engenharia de Orçamentos. Então, não percam os alunos aí do nosso curso que inicia agora no dia 29 de março, essa aula magna que será espetacular. O Ricardo Góes é da Infraero, né? É da Comissão da Norma de BIM 15965, meu colega lá também faz parte, e contribui muito na área de infraestrutura, um dos grandes nomes de infraestrutura que nós temos aí. Não percam essa aula aí, os alunos que estão matriculados no nosso pós de Engenharia de Orçamentos, e ainda tem matrículas abertas, hein? Quem quiser participar desse grupo da primeira turma, né? Para o segundo semestre também nós teremos novas inscrições, tá bom, gente? Esse Ricardo, o Ricardo, ele acompanha a gente, igual eu comentei na hora que eu vi o comentário dele lá, ele acompanha a gente. Eu não tinha visto o Então, nome obrigado, completo quando eu Ricardo, li a pergunta, agora que eu mais vi uma o Ricardo. Tá certo, então, Ricardo, gente. obrigado mais uma vez aí pelo privilégio de ter você aí com a gente. Então, pessoal, agradeço também aos palestrantes, a todos que estiveram com a gente até esse momento. Ricardo Tamiete, você quer falar alguma coisa? Não, agradecer aí as palavras da Inayara, muito gentis, né? Você também, José, sempre nos acompanha aí também, está sempre presente e convidando a gente para esses eventos, são fantásticos. A Abravan também, recentemente, a gente participou também desse evento de treinamento do Prost e do Primavera. Foi espetacular e com certeza esse próximo de abril também será. E a todos que estão presentes até essa hora, só demonstra o esforço, o empenho e a vontade de aprendizado. É isso que a gente espera aí da engenharia. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Ricardo Tamiete? Vamos lá, bem, agradecer a todos aí que estão até essa hora, né? Mostra que o conhecimento supera o cansaço, né? Todos nós aí estamos firmes e fortes, contribuindo aí nessa troca de conhecimento, de informação. Contamos aí com a colaboração de vocês também em sugestões de melhoria, né? Já deram uma aí da gente reduzir um pouco o período entre seminários, né? Talvez bi ou trimestral. Realmente é muita informação, né? Que a gente tem para trazer para vocês, né? Com um grupo aí de notório saber de coordenadores da PUC, né? Estamos com um grupo bastante experiente, né? Tanto na academia quanto na indústria. E fica aí o convite, né, para quem ainda não se inscreveu e está com esta disponibilidade e oportunidade aí nesses cursos de pós-graduação, né? E como eu disse, não tem ordem, né? Eu quero fazer primeiro de planejamento, de orçamentação, de montagem, de engenharia, vai muito do momento profissional de cada um de vocês. Mas se, né, nesse primeiro momento escolherem também a parte de engenharia ou montagem, né, são os cursos que eu estou coordenando aí, será um prazer recebê-los aí em mais uma turma aí, já é a turma número 29 do curso de Engenharia de Projetos Industriais. E, enfim, agradeço aí demais a participação de todos vocês e nos vemos em breve aí, com certeza. Obrigado aí, José, obrigado a todos aí. Então, sendo assim, pessoal, pela última vez eu vou deixar aqui no chat para vocês o questionário de avaliação do evento. Sendo assim, agradeço a todos e tenham uma boa noite e um bom restante final de semana para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.
Oi, tudo bem? Ei, Nayara, tudo bem? O meu computador travou aqui agora.